Agora a gente vai abordar um pouco sobre a importância da detecção do teste do vírus do HIV, da hepatite C e da hepatite B. O que é importante a gente saber quando a gente está procurando ou vendo a importância da detecção de alguns agentes é, lógico, a epidemiologia local, a epidemiologia mundial e a prevalência ou a incidência dessas patologias. Então, eu coloquei aqui só para reforçar que na literatura, na verdade, são dados da Organização Mundial de Saúde, a gente nota, na verdade, encontra que por ano existem em torno de 57 milhões de óbitos por doenças infecciosas. Isso representa cerca de 25% das causas de óbitos no mundo por ano. Então aqui, se a gente observar, na verdade é uma fatia grande, praticamente 1/4 das causas de óbitos são por doenças infecciosas. Aqui está incluído o HIV, a hepatite B e a hepatite C, e outros agentes, que no caso do Brasil também são importantes, como a dengue. Mas isso é importante a gente relatar, porque é isso que traz, e na verdade evidencia a grande importância da gente triar essas patologias no doador de sangue. Lógico, não basta só a epidemiologia, existe uma série de outras situações que são analisadas em conjunto para ver a necessidade dessa triagem e o conceito básico é que essa doença tem que ser transmissível por transfusão, porque o objetivo é a transfusão de sangue, a segurança transfusional. Então, a epidemiologia, mais toda a parte científica, evidencia a importância da gente triar essas 3 patologias na doação de sangue, da hepatite B, hepatite C e o HIV. Isso sugere fortemente que se você tiver testes melhores para fazer essa triagem, você, teoricamente, está agregando segurança na sua transfusão de sangue. Aqui eu vou passar por alguns trabalhos científicos, são publicações internacionais, que relatam a importância da realização com foco agora nos testes de biologia molecular. Esse aqui é o primeiro trabalho publicado em 2010, que foi realizado nos Estados Unidos, que evidencia a prevalência, a incidência e o risco residual tanto do HIV e da hepatite C em doadores nos Estados Unidos, após a introdução do teste de ácido nucleico. É um estudo importante pela quantidade, pelo total de amostras analisadas. Então, nos Estados Unidos, a introdução do NAT ocorreu em 1999. Esses dados foram selecionados de 99 a 2008, com um total de 66 milhões de doações de sangue. E o que foi encontrado? Nesse total foram encontradas 32 janelas de HIV e 244 janelas de HCV. O que são janelas? São doações que tiveram o teste NAT positivo e toda a sorologia negativa. Ou seja, se você não estivesse fazendo o teste por biologia molecular, essas bolsas seriam transfundidas, contaminadas por HIV e por HCV. Quando a gente parte para o cálculo das janelas imunológicas, a gente encontra um índice de HIV de 1 para 2 milhões de doações e para hepatite C ou HCV, 1 para 270 mil doações de sangue. Um segundo trabalho que foi publicado em 2011, na New England, que fala um pouco sobre o NAT versus doador de sangue e a detecção da hepatite B. Então, no caso, focou nesses 3 agentes. Então, aqui a gente tem a introdução da hepatite B, num total de quase 3 milhões e 700 mil doações em 2008. E o que esse trabalho encontrou? Essa aqui é a tabela dos resultados, a gente vai focar um pouquinho nesse resultado aqui intermediário. A primeira linha, a gente tem o total de bolsas testadas, na verdade, onde tanto o teste sorológico como o teste por ácido nucleico foi positivo. Na última linha, a gente tem a situação onde só o teste sorológico foi positivo e os testes por biologia molecular foram negativos. E o nosso foco aqui são a situação onde eu tive o teste por biologia molecular positivo e os sorológicos negativos, que é o que a gente chama de janela. No caso da hepatite B, a gente encontrou 9 casos nesse trabalho, com um índice de janela em torno de 1 para 400 mil bolsas. Para HIV, 2 casos, então um índice de 1 para quase 2 milhões de bolsas, e para HCV 15 casos, trazendo índice de 1 para cada 250 mil bolsas. Então, teoricamente, esse é o risco
que a gente tem de transmitir essas patologias por transfusão, no caso se você não fizer os testes de biologia molecular, só fizer os testes sorológicos. O que é importante frisar aqui é que tem situações onde o teste sorológico é positivo, então ele pode só relatar situações de cicatriz sorológica, então um indivíduo, por exemplo, que teve hepatite B no passado, ele tem uma sorologia positiva, mas o teste de biologia molecular naturalmente é negativo, mas por quê? Porque é uma situação onde não tem, teoricamente, mais o vírus presente circulante, você entrou em contato, curou a doença e desenvolveu os anticorpos da cura. Mas o que é importante é salientar que existem situações onde o NAT vai ser positivo, a sorologia negativa, que são as situações onde você tem viremia, mas o seu organismo não tem o anticorpo, e a situação contrária, onde você tem a presença do anticorpo, que é importante para você selecionar aquela bolsa de sangue, mas não tem a presença do vírus como RNA ou DNA, e naturalmente o teste de biologia molecular pode ser negativo. Um terceiro trabalho também que tem uma grande amplitude pelo total de doações analisadas, que vai verificar também o resultado do NAT versus doador de sangue na triagem desses doadores. Então, aqui, ele compara, isso é importante para a gente ter a noção, as 3 patologias novamente, as janelas para hepatite B, hepatite C e HIV, e a redução da janela imunológica. O que é a redução? Seria a comparação, o tempo que eu demoro para detectar esta patologia, uma vez o indivíduo com a doença, o tempo que eu demoro para detectar ela, só fazendo testes para detecção de anticorpo ou antígeno, ou fazendo testes por biologia molecular. Qual é o ganho em dias nessa janela que eu tenho diferenciando esses 2 testes? Então, quando a gente olha para o HIV, então a introdução do teste NAT por biologia molecular reduz em 10 a 15 dias o tempo que eu levaria para detectar esse vírus pelo anticorpo. Então, de 22 dias, que seria a janela só por testes por anticorpos, eu caio em 10 a 15 dias, ficando em torno de 10 dias essa janela, ou às vezes menos. Para a hepatite C, eu teria uma janela de 82 dias entre a contaminação e a detecção do anticorpo. Quando eu faço a detecção por biologia molecular, eu tenho uma redução de 41 a 60 dias em relação a esses 82 dias. Então, chegando até a 20 dias, 21 dias. Para a hepatite B, uma janela de anticorpo em torno de 56 dias, então o tempo entre a contaminação e a detecção do anticorpo, e a introdução do NAT com a redução de 6 a 15 dias. Essa redução, no caso da hepatite B, ela é menor, em decorrência da própria biologia, da cinética de proliferação desse vírus. Então, alguns dados no Brasil que são importantes, ainda não publicados, que foram fornecidos para essa aula. Então, a gente levantando amostras em bancos de sangue testadas em 2010 e 2011, em vários serviços, que estão fazendo a triagem por NAT de biologia molecular, tanto para a hepatite B, HIV 1 e 2 e HCV, com um total de cerca de 200 mil amostras, o que foi encontrado? Foi encontrado um valor para HIV de uma janela de 1 para 100 mil doações, para hepatite C 1 para 200 mil doações e para hepatite B 1 para 40 mil doações. Lógico que esse período é reduzido, o total de amostras não é grande, e esses números realmente podem mudar com a ampliação dessas amostras, mas isso aqui já sinaliza uma preocupação e o nosso ambiente, o que está acontecendo. Ou seja, o resumo, se a gente não tivesse feito nessas doações o teste de biologia molecular, em teoria a gente estaria transmitindo esse percentual, esse índice de bolsas contaminadas por hepatite B, hepatite C e HIV. Agora um breve intervalo para a gente poder finalizar a nossa aula.